Olá! Hoje é dia 26 de setembro, Dia Interamericano das Relações Públicas. Eu sou Henrique Alonso, Relações Públicas do Conherp 4, e hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial para conversar sobre esse dia, a professora Andréia Ataides, né, Relações Públicas, professora, né, dá aulas na UBRA e na FACAT, já foi é formada, né, pela URGS, especialização em Comunicação e Economia Política, na PUC, tem mestrado em Administração e Marketing na UCES, Argentina, e Comunicação Organizacional na UMA da Espanha. Na sua trajetória profissional, a professora Andréia já passou pelas áreas de comunicação da área pública e privada, nos setores de cultura, educação e saúde, né? Inclusive, já foi coordenadora, né, do curso de comunicação da URGS, né, professora? Ou foi somente da UBRA. A minha trajetória na UBRA e na FACAT. Na UBRA e na FACAT. Em entidades de classe, né, atuou na ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, e também no sistema Conferp, que além de secretária-geral e presidente da 4ª Região, que é a nossa região aqui, né, nos períodos de 1995 a 2000, foi conselheira efetiva e presidente do CONFER, é o nosso órgão máximo federal, de 2001 a 2006 e de 2013 a 2016. E desde 2008, atua no grupo de pesquisa internacional Latin America Communication Monitor, promovido pela EUPRERA, uma entidade europeia de relações públicas. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo bem. Obrigada aí pelo convite. Pois é, né? Hoje estamos comemorando aí o Dia Interamericano de Relações Públicas e para mim é uma alegria, né? E uma honra vocês terem me convidado para falar um pouquinho sobre esse dia, né? Então, o que aconteceu lá? Lá nos anos 60, né? No dia 26 de setembro de 1960, um mexicano que estava a milhão lá com as relações públicas no seu país, né? O Federico Fogarty. Este senhor, né, que já era professor universitário, que estava, né, atuando, defendendo as relações públicas, ele conseguiu um feito. Ele conseguiu reunir várias associações que estavam se organizando aqui na América Latina, né, em torno das relações públicas. Então, por exemplo, a nossa BRP, que tinha sido criada em 54, já estava presente, né? Então, cada país ele conseguiu esse contato e ele disse, olha, convido vocês para que nós possamos nos reunir e pensar de forma mais estratégica as relações públicas no nosso continente. Então, a partir desse momento, a gente cria, digamos assim, a FIARP, que era a Federação Interamericana de Relações Públicas, com as associações profissionais que existiam naquele momento na América Latina, e, portanto, que a partir desse momento, né, desse fato histórico, por isso que todos os anos agora, né, sempre no dia 26 de setembro, a gente comemora o Dia Interamericano. Essa entidade, ela foi realmente, assim, o Fogarty, ele foi muito feliz porque ele conseguiu dar força a um movimento que estava surgindo de forma separada, isolada, né, em cada país, e ele conseguiu dar força para esse movimento a partir do momento que ele reúne as associações existentes e faz com que todo mundo tenha um objetivo comum, que é o quê? Que é difundir a profissão de relações públicas, que é consolidá-la no continente, né, e torná-la, ela, digamos assim, relevante frente à sociedade. E aí eu acho, assim, se tu me permite, Henrique, assim, eu até fiz algumas anotações, assim, né, que eu achei, por exemplo, muito importante dessa data. Então, claro, nós iniciamos, então, nos anos 60, em 1960, neste dia, né, com a criação da FIARP. Obviamente que lá em 85 é que ela vai mudar para a Confiarp, que inclusive nós estamos, né, participando aí do 35º Congresso da Confiarp, né, que é, aliás, um dos papéis importantes dessa entidade é que ela, ao invés de permitir a discussão de relações públicas só nos países, ela conseguiu organizar, né, um evento envolvendo todas as associações e, portanto, todos os profissionais, para que, num determinado momento, né, eles pudessem discutir de como é que estava acontecendo a profissão na América Latina. Então, esse já é uma grande situação. Mas uma coisa que eu achei bem legal, então, 60,
surge a FIARP. Em 63, e olha só que bacana, o Rio de Janeiro, o Brasil, né, ele cedia o encontro, né, do grupo da FIARP, e eles aprovam uma definição para relações públicas que depois acabou sendo, inclusive, inspiração, né, para definição de RP nossa, aqui do Brasil, na nossa lei, tá? Mas ela também serviu de inspiração para as definições que os países latino-americanos passaram a utilizar. Então, na época, o venezuelano, o senhor Luiz Viteri Huerta, ele trouxe, né, um venezuelano, ele trouxe uma definição que foi aprovada pela FIARP, né, para ser usada realmente como sendo, né, a base para essa associação. E qual foi a definição? E me permitam ler, porque eu curto muito ela, né? Ele diz, a definição aprovada, né, pela FIARP, na época, trazida pelo venezuelano Horta, ele dizia o seguinte: as relações públicas são uma disciplina técnica, administrativa, mediante a qual se analisa e avalia da comunidade e destinado a manter uma afinidade e compreensão proveitosa com o público. O que acontece com essa definição? Essa definição ela vai ser importante porque ela acaba, digamos assim, sendo a gênese do que hoje nós conhecemos como escola ou corrente latino-americana de relações públicas. Se a gente fala de uma corrente norte-americana, talvez mais voltada, digamos assim, utilizar a área de relações públicas para as organizações com fins mercadológicos, né? Vamos pensar assim, e que a gente também tem uma corrente europeia que tem muito envolvimento com a comunidade, mas aqui, a partir da FIARP e desses, digamos assim, desses pioneiros, nós vamos ter, então, o início do que nós chamamos de uma corrente latino-americana. E essa corrente, ela é uma corrente que eu diria para vocês que ela realmente está muito preocupada, como é que eu vou dizer assim, em transformar os profissionais de relações públicas em agentes sociais, agentes de transformação social, né? Que esses profissionais, em qualquer organização que eles estejam, que eles consigam, de fato, ser agentes de transformação social. Por quê? Porque o nosso contexto latino-americano é um contexto, digamos assim, de muitos países ainda em desenvolvimento, né, socioeconômico, que ainda estão, digamos assim, com algumas necessidades, por exemplo, de transparência, necessidades de integração, necessidades digamos assim, de ter mais justiça, de ter mais equilíbrio, né, entre todos os envolvidos. Então, a corrente latino-americana, ela se estabelece e ela começa também a ser respeitada pelos outros continentes, né, pelas outras instâncias de relações públicas no mundo, a partir do momento dessa posição da FIARP, que lá em 85 se transformou em Confiarp. E aí eu gostaria... Eu pode interromper uma coisa, já que a gente falou... Claro, que eu falo. Não, tranquilo. Mas só para a gente contextualizar aí essa questão, né, já que nós estamos no Dia Interamericano das Relações Públicas, e essa marca aí de 1960 é um ano decisivo, né, que muita coisa mudou e surgiu. Como é que foi a origem dessa comemoração? Foi nessa década, né? Nesse ano de 1960. Exatamente, quando eles surgem, daí depois eles, porque assim, a FIARP ela começa a ter alguns papéis relevantes, por exemplo, né, lá em 1967, ou seja, 7 anos depois que ela é criada, ela é reconhecida pela ONU como um organismo assessor não governamental. Então, assim, isso é algo importante pensando, né, enquanto categoria, né, mas uma categoria que consegue ser representada porque tem uma entidade maior que representa várias entidades e que ela consegue chegar numa instância como a ONU, né, as Organizações das Nações Unidas, para poder, de fato, levar a sua contribuição enquanto profissionais. Então, 77, por exemplo, ela... Pois não. Se pensou em comemorar essa escolha dessa data, né? Porque o dia 26, o que se celebra hoje?
se celebra hoje é o dia da criação da FIARP, que é a Confiarp hoje, certo? Então, assim, 26 de setembro foi o dia que o Fogarty, o mexicano Fogarty, ele consegue reunir várias associações, certo? No sentido de conversarem a respeito da profissão, e eles, então, neste momento, decidem, as entidades presentes, elas decidem se organizar numa federação maior, onde cada uma dessas associações nacionais, elas estariam filiadas, dando força para essa entidade maior que os representaria em termos de América Latina. Então, isso depois foi uma data que, na mesma década, depois se instituiu, né, a partir do momento que também eles começam a promover, a primeira questão, né, a promoção, as estratégias de divulgação da profissão e da consolidação. Sem dúvida, são os eventos, né? São os eventos, são os prêmios. Então, o Congresso da Confiarp, que até hoje ele existe, ele passou a ser uma estratégia que foi adotada por esses pioneiros, e eles sempre organizaram normalmente no mês de setembro, para reiterar o período histórico onde eles se reuniram pela primeira vez e passaram a criar uma associação que pudesse dar voz às relações públicas latino-americanas. Tá? Então, essa assim... americana, ela envolve, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá, ou ela é mais focada na América Latina? Não, ela é mais focada na América Latina. Ela é do México para baixo, certo? Até para não dizer que não tem América do Norte, né? Mas é do México para baixo. A tentativa é realmente que são os países latino-americanos, né? De fala espanhola e portuguesa, que no caso é o Brasil, né? Aqui na América Latina é só o Brasil. Então é uma entidade que através desses congressos, ela consegue trazer autoridades, por exemplo, digamos, na abertura do nosso congresso, né? Nós tivemos, nesse momento de pandemia, nós tivemos a fala do ministro da Saúde, né, do país organizador. Então, e esses eventos, esses congressos da FIARP, que depois começaram a ser congressos da Confiarp, eles realmente também são um momento de articulação política, onde o país que recebe, o país que é o anfitrião do evento, ele mobiliza as suas autoridades. A FIARP, ou a Confiarp, ela consegue, então, ser intitulada uma associação assessora, né? Um órgão consultivo assessor da ONU. Em 77, ela consegue ser também um órgão assessor consultivo da OEA. E aí, o que é o mais legal também que eu vejo é que eles também se articulam com uma outra estratégia, que é essa da premiação, quando eles criam o CHARC. Desculpa, o CHARC não, o CHASC. El CHASC. O CHASC é um mensageiro inca, então também trazendo muito, né, a história latino-americana. É um mensageiro inca que ele, digamos assim, ele tem essa missão de levar informação, né, para os povos, a informação e a mensagem dos deuses para os povos, né? Então, o que é bacana disso? É muito interessante. Então, eles instituem o prêmio El Chasque, que até hoje, né, ainda ele existe. Ele tem duas categorias, o Chasque de ouro, né, e o Chasque de prata. O Chasque de ouro ele é dado para associações ou para, enfim, para organizações. Então, a gente já teve associação, a BRP nossa aqui, a brasileira, já ganhou um prêmio Chasque de ouro, né? Mas nós também temos universidades que são premiadas. Então, toda uma tentativa de reconhecer o trabalho, o esforço para divulgar e disseminar a área de relações públicas. E o Chasque de prata, ele é destinado para os profissionais de relações públicas que também têm um trabalho relevante. Então, essas estratégias são muito legais, né? Que são muito bacanas que acontecem. E eu diria assim para ti que a Confiarp, hoje, né, que ela é instituída em 85, então de 1960 até 1984, nós vamos ter a FIARP, mas obviamente num congresso também que acontece lá em 85, as entidades novamente que estavam envolvidas, elas acharam que era muito melhor transformar a FIARP numa confederação, enfim, né? E
é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que realmente está envolvido com digamos assim, uma valorização de que o trabalho em união, colaborativo, ele tem muito mais força, é por isso que nós tentamos trazer a reunião das associações de RP em cada país latino-americano, né? E ela tem essa, digamos assim, lembrando do Chasque, né? Do mensageiro dos deuses, né? O mensageiro dos deuses, aquele que traz, e ela é considerada, por exemplo, a CONFIARP foi considerada, inclusive, pela ONU mais tarde, como a mensageira da paz. Então, olha que bacana isso. Então, realmente reitera o nosso papel ou a nossa corrente latino-americana de que as relações públicas aqui nesse continente, os profissionais eles têm que se dar conta de que eles têm esse papel de transformar socialmente o local, o ambiente, o contexto onde eles estão, e trabalhando isso de forma, né, de conciliar os interesses tanto das organizações para as quais trabalham, como da comunidade que está ali ao redor, né, os stakeholders, os públicos que são de interesse dessa organização. Então, é muito bonita essa história. É linda mesmo. É sempre bom lembrar que acho que a principal função, ou talvez a essência da prática de relações públicas é promover o entendimento, a cooperação, né? Prevenir também controvérsias ou resolver, né? Gerir crises, né? Pensar sempre nesses dois lados, que tem essa função social e também política, né? Como diria o professor Roberto Porto Simões. Sim. Enfim, tornou essa teoria, né, da função política conhecida mundialmente. E agora, falando um pouco assim dessa trajetória das relações públicas, o que a gente pode falar sobre como evoluiu nos últimos 50 anos, né, no Brasil e nas Américas, de modo geral, como evoluiu as relações públicas e como a sociedade, né, as organizações em que esses países praticam, veem as relações públicas que elas podem contribuir para as organizações? Não, eu penso que assim, talvez nesse aspecto, Henrique, esse estudo internacional que eu faço parte, né, que é muito bacana, que a EUPRERA, através de uma iniciativa dela de fazer o monitoramento, né, das estruturas comunicativas, sejam assessorias ou sejam agências na Europa, ela expandiu esse estudo aqui para a América Latina. Então, hoje, nós temos o que chamamos de Global Communication Monitor, que reúne os monitores de cada continente. Eu aqui no Brasil represento, né, coordeno a pesquisa do LCM, do Latin American Communication Monitor, aqui no Brasil, mas eu trabalho com a equipe latino-americana, onde de 2 em 2 anos a gente consegue fazer esse monitoramento. Claro que esse monitoramento, como eu disse, ele começa a partir de 2008, o monitor europeu ele é mais antigo, né, mas é 2008 que a gente consegue estabelecer estándares, né, padrões que vão ser comuns em todos os países para poder pesquisar. E o que a gente tem percebido, então? Primeiro, o critério deles de trabalhar, por exemplo, com o que são departamentos excelentes de comunicação, tá? Mas isso não tem nada a ver com a questão da teoria do Grunig, tá? Da questão do simétrico, né? Do bidirecional simétrico, não. Isso aqui é um outro contexto que ele tenta avaliar qual é o desempenho, né, de um departamento ou de uma agência de comunicação versus o seu, digamos assim, assessoramento. Se ele é realmente um assessoramento que é consultivo, que as organizações elas vão atrás do departamento para saber e para acatar as decisões Latina, pouco a pouco, né? Óbvio que ainda não estamos, né, naquele patamar, mas que vem ampliando, que vem aumentando o número de departamentos de comunicação e relações públicas que têm um desempenho considerado excelente diante, digamos assim, dessa métrica, desses indicadores que foram adotados pela EUPRERA. E a América Latina, ela também está num momento onde cada vez mais a população passa a se apropriar dos seus direitos, de saber que ela tem direito à informação, né? Então, é o que a gente chama de aumentar o nível de ativismo, né, das populações. Claro que a gente
também tem que entender que a América Latina ela foi povoada aí por muito tempo e ainda se mantém com ditaduras, sejam elas militares ou civis, né? Então, isso é um elemento que dificulta, às vezes, a área de relações públicas, né? Mas isso também reitera novamente essa corrente latino-americana de dizer que as relações públicas elas têm que adotar, né? Elas têm que ser agentes de transformação social. Não importa em qual organização elas estejam, elas têm que ter isso em mente. Elas têm que ter em mente o que a sua organização deseja, mas ela, enquanto categoria, ela tem que entender qual é o seu papel de mediação nessa relação, né? E a América Latina ela vem ampliando esse mercado, cada vez tem mais força, digamos assim, o relacionamento mais equilibrado entre uma organização e os seus diferentes públicos, né, ou stakeholders, e isso graças também ao quê? A melhoria, né, digamos assim, do nível educacional das populações latino-americanas, né, e isso faz com que elas também tenham mais acesso à tecnologia. Esse acesso à tecnologia faz com que elas também busquem mais informação. Claro que a gente está vivendo aí um momento muito intenso, né, de proliferação de fake news, porque também a facilidade de manusear com tecnologia e de disseminar informação também pode ser usado para outro viés, que é o que nós estamos passando. Mas o fato é que os povos latino-americanos, eles têm aumentado o nível educacional, faz com que eles se deem conta de que a vida ela é muito mais do que talvez seguir aquele padrão de trabalho, né? Trabalho, e eu aceito que o meu empregador, enfim, me estabelece. As pessoas estão sentindo necessidade de participar. As pessoas estão vendo que o sistema econômico que nos rege, ele é um sistema econômico falho. E aqui eu não estou fazendo apologia nem para o comunismo, nem para o socialismo. Eu só estou dizendo que este modelo que nós temos hoje no mundo, e a pandemia, ela é prova disso, né? Como é que o planeta praticamente para? Por que a gente está tendo muitas demissões? Porque a gente está num modelo econômico que faz com que as pessoas tenham que trabalhar para ganhar dinheiro, para consumir. E aí, quando a gente tem uma situação que foge do nosso controle como uma pandemia, as pessoas reduzem a produção, reduzem receber dinheiro, e aí, obviamente, da quebradeira. Então, isso está equivocado, né? Então, a gente percebe que aqui na América Latina existe todo um movimento de repensar. Nós estamos cada vez mais tendo comunidades alternativas que estão trabalhando, por exemplo, em cooperativas, né? Estão trabalhando com aquilo que a gente chama de economia colaborativa, economia criativa, economia solidária, né? Então, aí é que está, digamos assim, também, talvez a nossa participação realmente como profissionais de relações públicas. E aí, na atualidade, a gente pode já inserir algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente teve fortemente aí uma fala, e que se mantém hoje, por exemplo, das relações públicas comunitárias, que vem lá com a Cecília Peruso, né? Mas que hoje nós temos muitos profissionais que, digamos assim, assumiram, digamos assim, esse conceito, esse discurso que a Cecília veio trazer lá dos anos 60, né, e a gente vê trabalhos muito interessantes, por exemplo, o professor Márcio Simeone, lá da Federal de Minas Gerais, né, é um cara muito bacana que ele trouxe outros elementos, né, que conversam com essa fala da Cecília Peruso lá nos anos 60 de relações públicas comunitárias. Claro. Isso está dentro desse escopo da escola latino-americana de relações públicas. Hoje, quando nós falamos, por exemplo, da teoria das relações públicas críticas, né? O que é isso? Isso realmente é reiterar que a área ela não pode ser utilizada, digamos assim, com o viés apenas dos interesses de quem paga pelos nossos serviços, né? Seja uma empresa, seja, né, eu trabalhando numa autarquia, seja eu trabalhando, enfim, para o governo, não importa. Eu tenho que entender esse lado de trabalhar a conciliação dos interesses. E aí a gente volta para aquele conceito inicial que o venezuelano Horta, né, propôs para a FIARP e que passou a ser uma definição de relações públicas aqui na América Latina. Então, a gente está evoluindo. Claro, tem diferenças um pouquinho entre os países? Tem, mas isso tem relação com talvez eu acho que a gente tem mais pontos em comum do que pontos diferentes, certo? Por exemplo, vai ter países ali
vamos pensar assim, ó, o pessoal da Colômbia e o pessoal do México, né? Eu vejo as relações públicas da Colômbia e do México ainda muito, talvez, influenciadas pela corrente norte-americana. Mas, ao mesmo tempo, eles trabalham, né, eles têm um trabalho interno no sentido de voltar as atenções deles, né, para essas necessidades da sociedade, do social, da comunidade. Nós aqui no Brasil, a gente também tá vivendo muitas mudanças, né? E muitas discussões de, afinal de contas, como nós queremos as relações públicas para o futuro. Então, assim, o nosso continente é um continente em ebulição, é um continente que está se transformando muito rapidamente e que ele entende que essas transformações elas têm que vir da base da sociedade e não de cima. E eu acho que a partir dessas demandas que vêm então da sociedade, é por isso que a área de relações públicas, em maior ou menor intensidade, ela está se transformando para de fato consolidar o que a gente conhece como a Escola Latino-Americana de Relações Públicas. Bom, professora, não restam dúvidas, né, que são muitos os desafios, né, que vêm por aí, mas eu acho que hoje foi uma boa oportunidade para que as pessoas, não só os estudantes, os profissionais, mas quem acompanha, né, os nossos canais aqui do Conherp 4, conheçam um pouco que relações públicas é uma coisa muito maior, né, que ela está mais, ela já está numa esfera maior, né, a gente tem uma confederação aí em contato com a ONU, né, mediando uma série de questões. Então, eu vou agradecer a tua participação, né, desejar a todos, mais uma vez, um feliz dia das relações públicas interamericanas e agradecer por todos aí assistirem a esse nosso pequeno bate-papo. Tá bom? Tá bom, eu que agradeço, pessoal. Então, feliz Dia Interamericano para todos nós, né? E vamos adiante, né? Tem muita coisa bacana para ainda nós fazermos, e com certeza, se a gente mantiver esse espírito solidário e mantiver esse espírito colaborativo que surgiu a partir, né, do desejo dos pioneiros lá do GART, né, do mexicano, que conseguiu reunir os colegas latino-americanos, eu acho que a gente vai continuar construindo uma história de muita força para a nossa profissão. Então, vida longa às relações públicas latino-americanas. É isso aí. Muito obrigado a todos por assistirem.